Esta é considerada a primeira civilização da Europa. A civilização minoica surgiu durante a Idade do Bronze grega em Creta, a maior ilha do Mar Egeu, e floresceu aproximadamente entre o século 30 e 15 a.C. Foi redescoberta no começo do século XX, durante as expedições arqueológicas do britânico Arthur Evans. Os primeiros habitantes de Creta remontam a pelo menos 128.000 a.C., durante o Paleolítico Médio. No entanto, os primeiros sinais de práticas agrícolas não surgiram antes de 5.000 a.C., caracterizando então o começo da civilização. Com a introdução do cobre em torno de 2700 a.C., foi possível o início da manufatura de bronze. A partir deste marco, a civilização desenvolveu-se gradativamente pelos séculos seguintes, irradiando sua cultura para boa parte dos povos do Mediterrâneo Oriental. Sua história apresentou períodos de conturbação interna, possivelmente causados por desastres naturais, que culminaram na destruição da maior parte de seus centros urbanos. Por volta de 1400 a.C., enfraquecidos internamente, os minoicos foram totalmente assimilados pelos habitantes do continente grego, os micênicos, que repovoaram alguns dos principais assentamentos na ilha e fizeram com que esta prosperasse por mais alguns séculos. Com uma economia baseada principalmente no comércio externo, a civilização minoica moldou todos os aspectos que a caracterizam de modo a atender à demanda do mercado externo. Por Creta ser pobre em jazidas principalmente de metais, os minoicos produziram excedentes agrícolas e de produtos manufaturados que venderam para obter metais do Chipre, Egito e Cíclades. O termo minoico foi cunhado por Arthur Evans, e deriva do nome do rei mítico Minos. Este foi associado ao mito grego do labirinto, que Evans identificou como o sítio de Cnosso. Na Odisseia, composta séculos depois da destruição da civilização minoica, Homero chama os nativos de Creta de Eteucretenses. Os chamados palácios minoicos são as mais bem acabadas construções conhecidas já escavadas na ilha. Cada um dos palácios escavados até agora tem características únicas, mas eles também compartilham características que os distinguem de outras estruturas. Aparentemente o povo minoico não era indo-europeu, e nem sequer era aparentado com os habitantes pré-gregos da Grécia continental e da Anatólia ocidental, os chamados pelasgos. No entanto, uma análise das sequências do genoma dos minoanos e micênicos antigos, que viveram há 3.000 a 5.000 anos, eram geneticamente similares, tendo pelo menos 3/4 de sua ascendência dos primeiros agricultores neolíticos. Eles provavelmente migraram de Anatólia para a Grécia e Creta milhares de anos antes da Idade do Bronze. A civilização minoica foi muito mais avançada e sofisticada que a contemporânea civilização heládica durante a Idade do Bronze. A partir do período Neolítico, Creta passou a estar entre os dois fluxos culturais que conduziam ao oeste, o frente asiático e o norte africano. Aparentemente, a Creta minoica permaneceu livre de qualquer invasão por muitos séculos e conseguiu desenvolver uma civilização autossustentável distinta, que foi provavelmente a mais avançada no Mediterrâneo durante a Idade do Bronze. A escrita minoica, chamada de linear A, ainda não foi decifrada, mas há indícios de que represente uma língua egeia, não relacionada com nenhuma língua indo-europeia. O conhecimento da língua falada e escrita dos minoicos é escasso, devido ao pequeno número de registros encontrados. Cerca de 3.000 tabuletas de argila foram encontradas com vários escritos cretenses. Tabuletas de argila parecem ter sido usadas a partir de 3.000 a.C., se não antes. Foram encontrados 2 copos de barro em Cnosso contendo restos de tinta. Também se encontraram tinteiros similares aos encontrados na Mesopotâmia em forma de animal. Quanto à língua eteucretense, acredita-se ser uma descendente do minoico, no entanto não há material de origem em qualquer idioma para permitir tirar conclusões.
Os minoicos foram os precursores da escrita no Mar Egeu. Pouco antes de 2000 a.C., surgem combinações de sinais em selos cretenses que são provavelmente uma forma de escrita. Ao que tudo indica, a religião minoica era matriarcal. Tal teoria baseia-se principalmente na abundância de divindades femininas em detrimento das masculinas. Embora alguns argumentem que trata-se de adoradoras e sacerdotisas oficiando em cerimônias, há grande preponderância de representações femininas incluindo uma deusa-mãe. Os minoicos erigiram santuários em locais naturais como fontes, cavernas, elevações ou nos palácios, tendo estes sido muito diferentes daqueles desenvolvidos posteriormente pelos gregos. Nos palácios as salas de culto possuíam altares de flancos arqueados, bacias lustrais, mesas de 3 pés para oferendas, símbolos como os machados e chifres duplos, um ritão para libações em forma de cabeça de touro, e afrescos que ilustram cerimônias religiosas. Uma das principais celebrações festivais ilustradas foi a taurocatapsia, representada em geral nos afrescos de Cnosso e inscrita em selos em miniatura. Minoicos sepultamentos foram muito populares em detrimento das cremações. Pouco se sabe sobre os rituais mortuários ou as etapas pelas quais o defunto passou antes do enterro final. No entanto, sugere-se que brindar foi um importante rito mortuário, em decorrência da grande incidência de corpos encontrados em alguns túmulos. A arte minoica foi extremamente fértil e engloba elementos adquiridos com os contatos com povos estrangeiros, assim como elementos autóctones. Uma das contribuições mais notáveis dos minoicos é a arquitetura de coluna exclusiva, com um diâmetro maior no topo do que na base. As colunas eram feitas de madeira em vez de pedra, e eram geralmente pintadas de vermelho. Os minoicos também apreciavam reuniões, teatro, dança e música. A dança cretense possuía caráter religioso. Descobertas arqueológicas indicam que os minoicos já conheciam a lira, a flauta e a trombeta. As mulheres vestiam amplas saias em forma de sino, com sucessivos tecidos e faixas decorativas elaboradas, corpete apertado deixando os seios expostos, sandálias bordadas, sapatos de salto e botinas, colares, pulseiras e brincos feitas com metais preciosos e pedras coloridas. Na mitologia grega, Creta é onde se encontra o famoso labirinto do Minotauro. Devido à mitologia, muitos estudiosos esforçaram-se durante anos para descobrir a localização do famoso labirinto. A história minoica é dividida em 3 partes: Minoano Antigo, Minoano Médio e Minoano Recente. Minoano Antigo. A introdução do cobre e o seu uso para ferramentas e armas marca o fim do Neolítico em Creta, sendo que a Idade do Bronze na ilha começou em 2700 a.C. O Egito aparentemente não exercia então grande influência na região, sendo que a Anatólia desempenhou um papel relevante no início da arte dos metais em Creta. A disseminação do uso do bronze no Mar Egeu está ligada a grandes movimentos populacionais na costa da Ásia Menor para a Creta, Cíclades e sul da Grécia continental. A partir desse momento, Creta viveu a transição de uma economia agrícola para outros modelos econômicos, em resultado do comércio marítimo com outras regiões do Egeu e Mediterrâneo Ocidental. Minoano Médio. Cerca de 2000 a.C. foram construídos os primeiros palácios minoicos, sendo estes a principal mudança do Minoano Médio. Como resultado da fundação dos palácios, assistiu-se à concentração de poder em alguns centros, impulsionando o desenvolvimento econômico e social. Os primeiros palácios são Cnossos, Festo e Malha, localizados nas planícies mais férteis da ilha, permitindo que seus proprietários acumulassem riquezas, especialmente agrícolas, o que é evidenciado pelos grandes armazéns para produtos agrícolas neles encontrados. Minoano Recente. Por volta de 1450 a.C., a civilização minoica experimentou uma reviravolta, devido a outra catástrofe natural, possivelmente um terremoto.
Os palácios de Cnossos, Festo, Malha e Cato Zacro foram destruídos. Mas com o início do período neopalaciano a população voltou a crescer, e os palácios foram reconstruídos em larga escala. Os sítios dos palácios minoicos foram ocupados pelos gregos micênicos em torno de 1420 a.C. Os gregos micênicos adotaram a escrita minoica, e adaptaram para o grego originando a linear B. Após cerca de um século de recuperação parcial, mais cidades e palácios de Creta entraram em declínio no século 13 a.C. Cnossos permaneceu um centro administrativo até 1200 a.C. O último dos sítios minoicos foi o sítio defensivo de Carfi, um lugar de refúgio que exibe vestígios da civilização minoica quase na Idade do Ferro. A erupção na ilha de Thera está entre as maiores erupções vulcânicas na história das civilizações, expelindo cerca de 60 km³ de lava e sendo classificada como de nível 6 segundo o índice de explosividade vulcânica. A erupção devastou o assentamento minoico em Acrotiri, que foi efetivamente enterrado sobre camadas de pedra pómez. Além disso, foi sugerido que a erupção e seu efeito sobre a civilização minoica foi a origem do mito de Atlântida. Aliás, temos um vídeo no canal sobre o mito de Atlântida, não deixe de conferir. Muitos estudiosos acreditam que a erupção afetou gravemente a civilização de Creta, embora a dimensão exata do impacto seja debatida. Estudos recentes baseados em evidências arqueológicas encontradas em Creta indicam que um enorme tsunami, gerado pela erupção de Santorini, devastou as áreas costeiras da ilha e destruiu muitos assentamentos costeiros. O arqueólogo grego Spiridon Marinatos acreditava que cerca de 1500 a.C. todas as cidades costeiras minoicas foram destruídas, assim como a cidade de Anissos. Apesar do desaparecimento da civilização minoica, seu legado e influência sobreviveu na cultura grega, e indiretamente ajudou a moldar os aspectos culturais da civilização ocidental.